vídeo de hoje trata-se de uma postagem que foi feita no mês de julho desse ano de 2025, numa rede social. A pessoa postou um mapa e fez uma pergunta, fez uma colocação específica sobre o mapa de nascimento. Então, trata-se de uma pessoa do sexo feminino de 27 anos que em julho de 2025 fez uma postagem que dizia assim: tem alguma explicação no meu mapa para mulheres começarem a me detestar do nada, me excluírem e me humilharem do nada? Isso acontece comigo desde criança. Estou criando traumas de amizade feminina e de colegas de trabalho por isso. Então é uma pessoa que está vivendo dificuldades e que vive dificuldades desde criança, né, na percepção, isso é bem antigo na vida dela, e ela tá tomando trauma de amizades femininas, porque são pessoas que começam a humilharem ela do nada e excluem ela, eu imagino que das redes sociais, ou de WhatsApp, ou seja lá do que for. Essa pessoa se sente excluída do nada e humilhada. E tá tomando trauma de amizades femininas e também de questões de trabalho, que eu imagino que seja em função de colegas de trabalho, né? Aqui ela tá falando aqui, né? Colegas de trabalho, que eu imagino que sejam do sexo feminino. Então a questão dela é com o feminino e com desentendimentos e pessoas que a humilham e rompem do nada. Então é sobre isso que eu vou analisar aqui no mapa dela que ela postou, ok? Não vou entrar em nenhum assunto específico de onde que isso pode estar surgindo, não. Eu vou analisar o que no mapa dela mostra que é possível viver essa experiência. E também vou falar um pouquinho de previsões, sem entrar muito em previsões ao longo da vida dela, do passado todo dela, específico. Não, eu vou falar de alguns planetas pontuais aí, tá bom? Então vamos agora à análise desse mapa de nascimento baseado nessa pergunta. Para iniciar essa análise, nós precisamos colocar o Júpiter e o Saturno dela na casa certa. Quem fez curso comigo sabe que planetas até 5 graus das casas angulares 1, 4, 7 e 10 já fazem parte dessas casas. Então, no caso desse mapa, essa pessoa tem Júpiter no grau 28 de Peixes e tem a casa 4, que é angular, no grau 1 de Áries, né? 1 de Áries, né? 0,46 já é 1 de Áries. Então, faz menos de 5 graus. Se faz menos de 5 graus, o Júpiter dessa pessoa já pertence à casa 4 dela. O Júpiter dela continua em Peixes, não muda, né? O que muda é a casa. Quando a gente olha para esse mapa, e eu já vou postar aqui, dá a impressão que o Júpiter dela está na casa 3, mas não está. Pela posição de graus, né, já pertence à casa 4. O mesmo acontece com Saturno. Quando você olha para o mapa dela, você acha que o Saturno dela está na casa 4. Mas não, o Saturno dela já está na casa 5. Por quê? O Saturno dela está no mapa de nascimento, no grau 2,51 de Touro, ou seja, grau 3, né, arredondando, de Touro, e a casa 5 dela está no grau 3 de Touro. Então, ela já tem o Saturno no grau 3 de Touro. Essas apontações são muito importantes para a gente poder interpretar. Como se trata de um tema específico, né, ela está falando de colegas de trabalho, mulheres, ela está falando de uma experiência que ela vive desde a infância, ela está criando trauma de amizade feminina, né? E colegas de trabalho, né? Que eu imagino que sejam do sexo feminino. Por que as mulheres começam a me detestar do nada? É uma pergunta que ela faz, né? Qual a explicação? Então vamos lá. Inclusive excluir e humilhar ela, né? Então vamos lá. Ela tem Júpiter, planeta Júpiter, que, como foi dito, já está na casa 4, né? Do mapa de nascimento. Ela tem Júpiter em quadratura com a Vênus. Vênus são as mulheres, é o símbolo das mulheres. Vênus é um planeta de relacionamento, planeta de afetividade, e é um planeta que representa as mulheres, assim como a Lua, tá? Então, o Júpiter dela na casa 4 faz uma quadratura com a Vênus de casa 6. Casa 6 indica trabalho, ou seja, cotidiano, trabalho e vida cotidiana, no dia a dia.
Então ela tem uma Vênus natal de casa 6 e um Júpiter natal de casa 4, que faz um aspecto que a gente chama de quadratura, que é essa linha vermelha ali, que faz esse ângulo de peixes para a Vênus dela em Gêmeos, né? Peixes e Gêmeos são signos de quadratura. Então, essa quadratura no mapa de nascimento indica que em que épocas da vida dela, determinadas épocas da vida dela, ela vai vivenciar experiências com mulheres. E que épocas são essas? São épocas dos trânsitos. Mas esse é um aspecto do mapa de nascimento. Que todo aspecto do mapa de nascimento, ele é atualizado através dos trânsitos, ou seja, das previsões. Então, esse Júpiter, ele se relacionando de forma tensa com a Vênus, isso traz certas questões relacionadas a desafetos no trabalho, né? Lembrando que a Vênus dela é de casa 6, está na área do trabalho, então ela tende a ter desafetos no trabalho. Por que ela tem desafetos no trabalho? Eu não vou entrar aqui nessa questão, tá bom? Há sim uma tendência no mapa, mostrando uma tendência de comportamento, mas isso eu não vou entrar nesse mérito aqui, até porque eu não estou analisando o mapa para a pessoa em si, para ver como ela vivencia essa experiência. Eu estou fazendo uma análise no sentido geral de uma postagem da internet, ok? Então, simplesmente por ela ter um Júpiter em quadratura com a Vênus ligada à casa 6, essas inimizades ocorrem principalmente em ambiente de trabalho, mas podem também ocorrer na família. Por quê? Porque Júpiter está na 4 e a casa 6 é casa de cotidiano, tá? No cotidiano familiar dela também. Mas ela disse que ela está tomando trauma de mulheres e também no trabalho. Ela não disse que era só no trabalho, né? Então, são questões em que há um excesso de alguma coisa. Lembra, Júpiter é o planeta dos excessos, da expansão de alguma coisa, do crescimento de alguma coisa. Então, como é um aspecto tenso, é uma dificuldade que ela tem e que ela também vivencia. E as casas são da vida, não se esqueça. Você que está aqui no canal há bastante tempo, conhece o meu trabalho, sabe que eu sempre digo, as casas são da vida, são experiências externas que nos vêm, que a gente vem para compartilhar, para vivenciar. As linhas, ou seja, os ângulos, o ângulo tenso ou harmônico, tem a ver com aquilo que a pessoa experimenta, na maioria das vezes, com aquilo que ela tem que compartilhar, certo? Então, ela tem experiências mais tensas, mais desafiadoras a respeito de mulheres. E essas experiências representam algo que ela vê como grande, como muito. Então, ela pode ter uma questão relacionada com essa linguagem mais crítica, né? No trabalho dela, né? Uma Vênus de Gêmeos. O fato da Vênus estar em Gêmeos não tem nada de errado e nem de certo, não tem nada de bom nem de ruim. Uma Vênus em Gêmeos é uma Vênus em Gêmeos, como poderia ser em qualquer outro signo. Mas quando a gente tem uma tensão causada pelo aspecto tenso da quadratura com Júpiter, isso indica que a vertente mais tensa, mais desafiadora da Vênus dela é maior. Lembrando, mais uma vez, que Júpiter é quem dita o aspecto. A gente diz assim, Júpiter em quadratura com a Vênus, porque Júpiter é o planeta lento, então é ele quem faz quadratura com a Vênus, tá? Então, o Júpiter causa uma interferência na Vênus dela. Bom, passando para a próxima questão. Ela tem Saturno em conjunção com a Lua. Tanto a Vênus quanto a Lua são os dois significantes do feminino. A Vênus é como ela se sente como mulher e a Lua é como ela vê questões, sobretudo, da infância dela. Então, ela tem um Saturno com a Lua em conjunção. A conjunção é um aspecto neutro, não é um aspecto 100% positivo nem 100% negativo. Ele pode trazer questões positivas e questões mais desafiadoras, vai depender de como ela vive. O mais forte dos aspectos é Saturno. Então, como ela diz que ela tem dificuldade com mulheres, Saturno, Lua, né? Saturno é aquele planeta da gente se sentir cobrado, da gente se sentir limitado na nossa expressão. E a Lua, ela representa as mulheres, ela representa as emoções, né? Então ela se sente limitada no intercâmbio afetivo emocional com as mulheres. Não vou entrar muito
na questão da família aí, porque ela não entrou nessa questão, certo? Ela entrou na questão das mulheres em geral. Então, mulher, lua, né, o feminino para ela é desafiador. Não que ela não tenha aspectos favoráveis com a lua dela, tem sim. Ela também tem uma lua em trígono com Mercúrio lá na 8. Então ela também tem aspectos favoráveis com as mulheres. Só que ela está com trauma das mulheres. Então ela está, o quê? Fixada mentalmente, emocionalmente, psiquicamente na questão dos desafetos que ela tem vivido ao longo dos anos. Mas ela também tem questões favoráveis com as mulheres. Além do Júpiter com a Vênus e do Saturno com a Lua, ela tem um Netuno também com a Lua em quadratura. Então, mais uma vez, uma questão com as mulheres, né? O Netuno está na casa 2 e que está relacionado aí a essa conjunção Saturno-Lua. Então, o Netuno envia uma quadratura para a conjunção Saturno-Lua. Ou seja, só aumenta a questão dos problemas que ela tem com as mulheres. Então, é uma sensação de que não é perfeito. Netuno é aquele planeta que a gente fica com a sensação de que algo não é perfeito. Então esse Netuno, ele faz aí uma quadratura com essa Lua. É como se a pessoa se sentisse, é como se as mulheres fossem para ela inalcançáveis na percepção dela. Ela poderia viver esse aspecto de uma outra forma. Poderia ser só a nível emocional dela, poderia ser só com a mãe dela, essa questão. Mas não, ela estendeu essa questão às mulheres, porque é uma vivência que ela tem com as mulheres. Agora vamos ao próximo aspecto que ela tem. É a Lua em quadratura com o Sol. A Lua em quadratura com o Sol. Lembra que o Sol, ele representa o nosso ego, o nosso eu? Além dele representar os homens, ele representa a gente mesmo, a nós mesmos. O nosso eu. Como ela não citou as questões masculinas, ela citou apenas as questões femininas, o Sol aqui como significante do eu, do ego dela, em quadratura com a Lua das mulheres. O Sol dela é um Sol de casa 7. Toda vez que a gente tem no nosso mapa uma quadratura, oposição ou conjunções mais desafiadoras de casa 7, significa que a gente atrai alguns inimigos declarados. Casa 7 é a casa dos inimigos declarados. E a casa 7, dois inimigos declarados, onde ela tem o Sol, o ego dela, está em quadratura com a Lua, que representa as mulheres. Então, as mulheres fazem questão de mostrar o desafeto que ela tem. Certo? Casa 7, inimigos declarados. Casa 12, inimigos ocultos. Então, ela toma conhecimento de quem não gosta dela. Não estou dizendo que porque uma pessoa que tem um Sol na casa 7 vai ter inimigos declarados. Quando tem ângulos tensos, negativos no mapa de nascimento a respeito de planetas na casa 7, há possibilidade de inimigos declarados quando um trânsito passar por ali. Ela tem uma outra questão aqui. É um Urano em oposição ao Mercúrio. Urano em oposição ao Mercúrio. Ah, mas o que isso tem a ver com as mulheres? O que isso tem a ver com as amizades? Tem a ver no sentido de que ela reclama que as pessoas bloqueiam ela, lembra? Ela falou que as pessoas me bloqueiam e começam a me humilhar do nada. Geralmente as humilhações são verbais ou no máximo escritas, né? A gente precisa saber quem nos humilha. E se esses inimigos são declarados, tem uma linguagem aí, né? Tem um lado verbal aí. Então, Urano em oposição a Mercúrio, que representa a linguagem. Urano, que é o planeta dos bloqueios. E os bloqueios de quê? Muito provavelmente de internet, né? Bloqueia lá ou em sites ou em aplicativos, ou seja, ela fez questão de dizer, e me humilham e me bloqueiam do nada. Urano em oposição a Mercúrio, um ângulo tenso. Planeta dos rompimentos e dos bloqueios, né? Planetas de rompimentos. A oposição sempre traz conflitos com outras pessoas. É bastante comum o ângulo da oposição no mapa de nascimento trazer conflitos com outras pessoas. E esses conflitos são verbais, as pessoas verbalizam. Mercúrio representa a verbalização, a linguagem, essas questões de desafetos. Ela tem o Mercúrio de casa 8,
Casa 8 é aquela casa mais psíquica, lembra? Aquela casa das questões que são mais inconscientes. E aí ela fica se perguntando, caramba, de onde vem isso? Né? As questões inconscientes. É óbvio que quando um não quer, dois não brigam, né? Tem, obviamente, a participação do comportamento dela nisso. Mas isso nós não vamos entrar em questões. Analisar o comportamento da pessoa, ok? Mas, certamente, tem questões psíquicas que, quando um não quer, dois não brigam. E se acontece, tem a participação da pessoa de alguma forma. Continuando a leitura do mapa de nascimento, o mesmo planeta Netuno que faz quadratura com a Lua, Saturno, ele também faz uma oposição ao Sol. Ai, o que isso tem a ver, o Sol? Se ela está falando de amizades, de mulheres. Netuno em oposição ao Sol, sendo o Sol o ego na casa 7 dos inimigos declarados, isso traz uma sensibilidade para o ego dela, no sentido de o que eu fiz, por que estão fazendo isso comigo? Lembra que Netuno é a vítima? Netuno não é aquele planeta que representa onde a gente sente aquela carência, é o planeta da carência. Então esse Netuno faz oposição ao Sol. O que eu fiz? Por que fazem isso comigo? Por que não gostam de mim? Por que isso acontece do nada? Netuno é aquele que geralmente não percebe bem da onde que está surgindo as coisas, né? Netuno é o planeta da confusão e faz uma oposição ao Sol dela. Claro, tem muitas outras interpretações, mas eu estou fazendo a interpretação da questão em si. Inimizades, tá bom? Casa 7, inimigos declarados. Agora nós vamos para as previsões. Não que eu tenha feito todas as previsões desse mapa, mas eu fiz as previsões que são coerentes com a pergunta. Ela está passando por um Netuno em quadratura com a Vênus e um Saturno em quadratura com a Vênus. Essa pergunta foi feita há aproximadamente 6 meses atrás. Ela já estava com Netuno-Vênus. Eu já estava com Netuno-Vênus e com Saturno-Vênus. Ou seja, se ela já estava com Netuno-Vênus e com Saturno-Vênus em quadratura com a Vênus dela, esse Saturno e esse Netuno fazem quadratura com a Vênus dela em trânsito, partindo da casa 3. Olha que interessante, para poder entendermos esse caso. Na época em que ela posta essa questão, ela está vivendo um planeta de casa 3, ou seja, que está passando na casa 3 dela. Netuno está na casa 3 dela, é o regente da casa 3 dela, interceptado. Ou seja, a casa 3 dela é interceptada, ou seja, não tem nenhuma linha passando na casa 3 dela do mapa de nascimento. Veja o vídeo principal do canal, da abertura do canal, que eu falo sobre casas interceptadas. A casa 3 da linguagem, das fofocas, da comunicação, da maneira como a gente se comunica com as pessoas. Essa casa dela é interceptada. Não tem linha de casa no mapa de nascimento passando pela casa 3 dela. Então ela tem peixes, um signo interceptado na casa 3 dela, tá? Signo interceptado, signo na casa 3 interceptada, tá? Então, veja, ela tem Netuno em trânsito e Saturno em trânsito na casa 3 dela, ou seja, na previsão. E tanto esse Saturno como esse Netuno estão fazendo uma quadratura, um ângulo tenso de peixes para Gêmeos na Vênus dela, da 6. Por isso que ela diz, principalmente no trabalho, né? Então, o que? Ela tá, muito provavelmente, sendo vítima de fofoca, maledicência e problemas no trabalho dela. Quando eu digo vítima, eu não estou considerando o aspecto que ela causa, porque eu não conheço a pessoa, eu não tenho a informação de nada a respeito dela, então eu vou falar apenas do que aparece aqui, né? Há uma questão, ela está vivendo uma atualização do mapa de nascimento da Vênus dela, que Netuno e Saturno estão tocando a Vênus dela. Saturno faz trânsito de 1 ano e Netuno faz trânsito de 3 anos e meio. Ah, mas ela disse que vive isso desde a infância. Nós já vamos chegar nesse ponto, tá bom? Então,
ela está passando nesse momento por esse trânsito, esses dois trânsitos muito significativos, que indica que questões no trabalho e na vida cotidiana dela, que tem a ver com falatório, que tem a ver com rixas verbais, com mulheres, Vênus. Então essa mesma Vênus que está tensa no mapa dela, indicando problemas femininos, ela está vivendo agora na previsão, através de Saturno, que é aquele planeta que limita o nosso relacionamento com as pessoas, é aquele planeta que faz com que as coisas fiquem mais duras, as pessoas fiquem mais rígidas e nos cause mais problemas. Netuno, aquele planeta da confusão, aquele planeta da dúvida. Puxa, eu não falei nada demais e deu esse problemão todo. Por quê? Porque Netuno é o planeta da confusão. E esse planeta da confusão, do desentendimento verbal, né? Porque está na casa 3 da linguagem, da palavra, ele está causando uma confusão na vida dela. Ou seja, ela não está entendendo o que está acontecendo. E ela está sendo, entre aspas, vítima de maledicência, tudo isso que está relacionado à casa 3. Nossa, mas por que você está falando de coisas tão duras? Eu estou falando porque é um ângulo tenso. É um ângulo de quadratura que ela tem com a Vênus dela, que ela, desde sempre, considera que as mulheres tratam mal ou dão algum tipo de prejuízo a ela. Então, a afetividade dela, Vênus, ela diz que está criando traumas de mulheres por conta o quê? De questões do mapa de nascimento dela, de vivências passadas, que a gente já vai falar, e agora que Netuno está com a Vênus dela, já tem um tempinho, né? E Saturno também. Então, as coisas só vêm apertando agora, e por isso ela fez essa postagem. Então agora vamos ao que ela passou, né, para justificar que ela já tem um tempo que ela vive isso, né? Vamos olhando aqui um pouquinho atrás nas questões principais. Obviamente que tiveram muitas outras, mas eu vou falar só das principais. Não considerando períodos menores, né? Eu não fiz um retrocesso assim tão pormenorizado, tão específico. Ela passou por grandes períodos, né? O primeiro deles foi o Plutão, que fez oposição à Vênus dela. Se ela tem uma Vênus lá no finalzinho de Gêmeos, então o Plutão dela, quando chegou no finalzinho de Gêmeos, ali no início da adolescência, mais ou menos, ficou 5 anos e meio da vida dela em oposição a essa Vênus. Muito provavelmente ela não trabalhava, né? Mas a Vênus na casa 6 também indica o cotidiano. Casa 6 é vida cotidiana, né? Então, Vênus, mulheres, as amiguinhas dela. Então, ela teve já um Plutão-Vênus de 5 anos e meio lá na adolescência dela. Depois, o Plutão dela cruzou o ascendente e passou pela casa 1 dela, né? Recentemente até saiu da casa 1 dela. Então, ou seja, ela passou por todo o início da vida adulta dela com o Plutão na casa 1. Plutão é o regente da casa 11 dela. Ela não tem planetas na casa 11 das amizades, no mapa de nascimento. Mas Plutão é o regente de Escorpião, da casa 11 dela. Casa 11 é casa de amizades, grupos. Plutão na casa 1, passando na casa 1 em trânsito. Casa 1 é do ego, da personalidade, do eu. Então, enquanto ela estava formando a identidade dela, quando ela já estava virando da adolescência para o início da fase adulta, ela pegou um Plutão na casa 1, no ascendente, que é o quê? O ego. E esse Plutão fez oposição com quem? Com Marte, com Sol. Então, Plutão em oposição ao Sol e Plutão em oposição a Marte. Primeiro veio Plutão com Marte, né, lá pro final da adolescência, início da fase adulta, e mais recentemente, ela tem um Sol a 24 de Câncer, então mais recentemente, ali mais ou menos, tem aí uns 8, 9 anos que terminou, talvez até menos do que isso. Outro período de 5 anos e meio. Então ela pegou 5 anos e meio de Plutão com Marte, mais 5 anos e meio de Plutão com Sol, que são planetas que no mapa de nascimento estão na casa dos inimigos declarados, que é a casa 7. Em Câncer, que representa o feminino. Câncer, né?
Lembrando, Câncer é regido pela Lua, do feminino. Então, esses inimigos declarados, essas pessoas, essas inimizades que ela vivenciou, se deram pela oposição de Plutão na casa 1 do ego, do eu, ou seja, o meu eu, ele não se dá bem com o eu de outra pessoa. É isso que a oposição da casa 1 para a casa 7 representa. E o trânsito, ele é um trânsito porque é um planeta andando no céu que toca um planeta do mapa de nascimento. Então o Plutão, que na casa 1 do ego, do eu, da constituição da identidade, da personalidade, estava passando na casa 1, ele é o regente da 11 dos amigos, e ele estava fazendo uma oposição ao Sol de casa 7, que são dos inimigos declarados, ou seja, os inimigos do eu, os inimigos do eu mesmo. E oposição ao Sol. Quem é o Sol? É o ego, é o eu. Então, um planeta na casa do ego, casa 1, estava fazendo oposição ao eu, Sol da pessoa, através do quê? De outras pessoas, ou seja, os inimigos dela. Ou seja, pessoas que ela interpretou como sendo inimigos dela. Tá bom? Então, primeiro passou pelo Marte, ficou 5 anos e meio, bem depois passou, e mais recentemente, pelo Sol. Então, ela teve muitos períodos seguidos de conflitos, né, de oposições, e agora ela está com esse Netuno e esse Saturno com a Vênus. Gostou desse vídeo? Posta nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque essa é a forma como o YouTube entende que pode mostrar para você vídeos como esse. Esse vídeo e os próximos desse formato ficarão numa playlist específica aqui do canal com o nome de Recortes do Cotidiano, ou seja, pequenas questões a respeito da vida das pessoas que elas querem que seja feito numa forma de vídeo. Ou recortes de postagens também, de públicas, né, postagens públicas, que elas são transformadas, assim como essa aqui que a gente fez hoje, em um vídeo específico. Esse vídeo aqui está sendo gravado no dia 31 de dezembro de 2025 e um bom 2026, muito feliz, com muita paz e muita saúde e muito conhecimento a todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um abraço.